Agora a aula é sobre eletrodutos em projetos de instalações elétricas. Eletrodutos é o nome genérico que se dá a todo tipo de tubulação que comporta a fiação elétrica. Tá? Então, nessa etapa do desenho dos eletrodutos, eu vou passar várias dicas, macetes de como desenhar os eletrodutos numa instalação elétrica residencial como essa que nós estamos fazendo. Então, a primeira dica é que a energia elétrica ela vem lá de fora, através do poste da Copel, entra no postinho do consumidor, situado no quadro de medição. Dali, a energia é distribuída para a caixa de disjuntores principal e dessa segue para os quadros terminais. Então vamos fazer exatamente esse percurso usando o comando ARC. Enter. Dica do mestre: nessa etapa de desenho dos eletrodutos, sempre é interessante você deixar ativado aqui no Object Snap Settings. Deixa ativado a opção Nearest e também Endpoint. Midpoint não vamos precisar, o Center também não vamos precisar, quadrante não vamos precisar, Intersection não vamos precisar. Então vou deixar apenas o Endpoint e o Nearest. E não esqueçam de certificar-se também que aqui o F3 está ligado. Dá um OK. Então vamos desenhar o arco. Observe, eu posso clicar em qualquer lugar aqui no Nearest para fazer o arco começar exatamente em cima da borda do quadro de medição. Clique em qualquer lugar e dou o último clique aqui na borda do quadro geral. Pronto, um arco de circunferência. Um outro comando muito legal para fazer isso também é a Spline. SPL Enter. Não é esse. SPL Enter. É muito parecido, só que ele te dá mais liberdade. Ó. Eu clico aqui no Nearest e posso clicar à vontade. Ó. Vários pontos e no final dá um clique aqui no Nearest. Enter para finalizar. A vantagem de se utilizar a Spline, vou apagar aqui o arco, delete, é que você pode agora, eu dou um clique em cima e eu consigo alterar a trajetória do eletroduto, exatamente e muito parecido com o que acontece num eletroduto flexível utilizado em obras. Tá? Então tem essa liberdade de alterar a trajetória do eletroduto usando o comando Spline, SPL. Agora, na norma NBR 5444, pessoal, que eu disponibilizo para vocês lá no Facebook Desenho Elétrico, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Entra no seu navegador, lá no seu Facebook, você pesquisa, digita lá Desenho Elétrico UTFPR, Enter. Ele vai abrir a página que eu dedico aqui para os alunos. Rolando um pouquinho para baixo, você tem aqui o Google Drive, arquivos utilizados na disciplina de desenho elétrico da UTFPR. Clica aqui, que ele vai redirecionar você lá para o meu Google Drive, que eu já abri aqui. E nós temos aqui muitas coisas interessantes que eu disponibilizo para vocês, não só para essa disciplina, como também para a sua futura vida profissional. Especialmente as duas normas principais dessa nossa disciplina aqui. A NBR 5444, que trata do desenho das simbologias das instalações elétricas de baixa tensão. E temos também a NBR 5410, que é a principal norma para o engenheiro que trabalha com instalações elétricas. Eu vou abrir aqui a NBR 5444. Enquanto vai abrindo, nós temos aqui também a NBR 10068, que é a principal norma de desenho técnico
fala sobre folhas, né, layouts de folha, dimensões e muitas outras coisas interessantes para vocês se divertirem. Inclusive, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou pedir para vocês retornarem aqui para baixar 4 arquivos que vão compor o nosso projeto de instalações elétricas. Tá? Então, quando eu dou um duplo clique aqui, eu abro aqui o NBR 5444. Na verdade, essa norma ela já expirou, mas até agora a ABNT ela não colocou outra norma sobre essa, né? Então, a princípio continua valendo. Se você rolar um pouco aqui para baixo, ó, logo no começo, nós temos aqui ó, a simbologia do eletroduto embutido no piso é tracejado. E o eletroduto embutido no teto ou parede é contínua. Então lembrem sempre disso, né? Eletroduto no teto ou parede, que é a maior parte dos eletrodutos de uma instalação, é traço contínuo. E o eletroduto, quando ele é enterrado no piso, ele é tracejado. Tá? Tem muitos outros símbolos aqui também, que nós vamos utilizar. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse aqui, o eletroduto que sobe. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O eletroduto que sobe é uma bolinha com uma setinha saindo da bolinha. O eletroduto que desce é uma bolinha com a setinha entrando na bolinha. As caixas de disjuntores, também chamadas de quadros, né? Quadro geral, quadro parcial. Temos também os interruptores, como nós já desenhamos. Temos também os pontos de luz no teto, na parede. E finalmente temos as tomadinhas. Tomadas, vários tipos de tomadas. Tá? Então vamos voltar lá para o AutoCAD. Então vocês observaram que esse eletroduto, ele sempre fica enterrado no solo, né? Então como é que eu faço para ele aparecer tracejado? Bom, uma coisa muito importante que vocês devem fazer, observe aqui nos layers, é criar um novo layer só para os eletrodutos. Então vamos fazer isso agora. Vamos clicar aqui em Layer Properties. Aparece aquela janelinha de controle de layers. Vou expandi-la. E vou clicar aqui no primeiro botãozinho desses 4 botões, ó, New Layer. E vou escrever lá, eletrodutos. E vou dar uma cor diferente para os eletrodutos. Por exemplo, vou escolher aqui um amarelo. Ok. Fechei. Clico em cima da spline e mando essa spline ir para o layer eletrodutos. Pronto. Eu criei o layer, joguei essa spline para o layer eletrodutos. Inclusive vou jogar agora o layer eletrodutos para cima dos outros para que ele se torne ativo. Só clicar aqui na palavra. Pronto. Agora tudo que eu desenhar já vai aparecer esse layer eletrodutos. Tá, mas como é que eu faço para deixar ele tracejado, professor? Eu vou clicar aqui em cima da spline amarela, que é o meu eletroduto principal da casa, né, que ele interliga o quadro de medição com o quadro geral. E vocês lembram lá na aula de layers, que eu falei para vocês sobre esses 3 campos aqui, ó, o terceiro campo onde está escrito by layer. Eu vou clicar aqui em Other. Vou carregar load. Um tipo de linha, pode ser um qualquer tracejado, sugiro esse dashed. Ok. Clico em dashed mais uma vez, ok. E pronto, ó. Mas por que ele não ficou tracejado, professor? Olha só, quando eu clico aqui, ele continua by layer, né? Eu tenho que mandar ele ficar agora dashed. Pronto, agora ele está dashed. Mas ele não aparece tracejado, professor. Lembra, quando isso acontecer, o professor já deu uma dica do mestre, comando LTS. LTS, Line Type Scale, que ele controla o tamanho do traço, o tamanho do espaço.
Dica do mestre, coloca 0.01, Enter. 0.01, Enter. Pronto. Aí ficou tracejado. Tá? Na verdade, esse aqui é um dos pouquíssimos eletrodutos que ficarão tracejados. Quase todos os outros ficarão contínuos. Então, muito bem. Desenhamos o eletroduto que vai levar os cabos elétricos, que vão levar a energia elétrica lá do poste da Copel, entra no quadro de medição e chega na caixa de disjuntores principal. Agora, dessa caixa principal, eu preciso indicar um eletroduto que vai levar os cabos que vão levar energia até o quadro terminal lá em cima. E observem que aqui temos um problema, né? Eu não posso simplesmente digitar uma spline, um arco daqui para cá, porque fisicamente não é isso que acontece. Na verdade, esse quadro aqui, ele está praticamente em cima desse. Tá? Então, para isso, vocês lembram que eu mostrei agora há pouco? Aquele símbolo do eletroduto que sobe. Eu vou desenhar aqui um símbolo, portanto, vou mudar o layer, simbologia. Vou fazer uma circunferência aqui atrás do quadro e dentro da parede, que é exatamente assim que fica na realidade. Vou desenhar uma setinha, observem como é que eu vou fazer uma setinha. Comando Line, saindo do quadro, desenho aqui, mais ou menos no olho, e faço uma hachura, H-Enter, pintando aqui, e aqui, Enter. Pronto, ó. Esse é o símbolo do eletroduto que sai deste quadro e sobe para o quadro no pavimento superior. Tá? Sempre é bom também você deixar isso bem claro para o eletricista, né? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar, quando copy, um textinho qualquer. Sempre é mais fácil copiar do que escrever de novo. E vou dar um duplo clique aqui e escrever sobe para quadro terminal, QT. E já aproveitar que eu estou dando nomes aos bois, vamos copiar esse aqui para cá. Vamos chamar esse de QG. Esse é o quadro geral. E vamos copiar esse QG daqui para lá e dizer que esse aqui é o quadro terminal. Muito bem. E da mesma forma que esse eletroduto ele sai desse quadro e chega no QT, eu tenho que também indicar atrás do QT, novamente, vou fazer uma circunferência aqui. Só que agora a setinha, comando Line, entrando na bolinha. Faço uma hachura. E da mesma forma, vou copiar o recado para o eletricista. Vou colocar aqui, ó. Desce para QG. Assim, não há a mínima possibilidade de confusão. O eletricista vai executar claramente, perfeitamente a sua ideia. Muito bem, então chegamos com a energia aqui no quadro terminal. E agora, como é que eu vou distribuir essa energia para todas as cargas elétricas do pavimento superior? Dica do mestre. Sempre é mais fácil começar distribuindo a energia do quadro, do QT, para os pontos de luz no teto. Isso eu posso fazer com linhas, mas usualmente é mais fácil usar o comando ARC. Enter. Eu vou sair aqui do Nearest, clico aqui e clico no Nearest.
Pronto, desenhei um eletroduto que indica por onde eu vou passar a fiação, que vai levar a energia do QT até esta lâmpada. E faço a mesma coisa para as outras lâmpadas. Eu posso fazer isso de forma radial, saindo do QT, ou até continuando esse eletroduto, por exemplo, daqui para cá, sem problema nenhum. O importante é que a energia chegue em todos os pontos de luz. Daqui para cá, por exemplo. Perfeito. Muito bem. Feito isso, o próximo passo é desenhar as descidas. O que é descida? Descida é sempre do ponto de luz para o seu respectivo interruptor. Eu vou desenhar um outro arco que vem dessa lâmpada e vai até o seu respectivo interruptor. E aqui aparece a vantagem de se utilizar arcos de circunferência. Observem, eu posso dar um ESC, clico em cima desse arco, clico nesse quadradinho azul no meio do arco e eu consigo ajustar a posição do eletroduto sem mexer nas bordas. Tá? Então, dica do mestre, sempre desenha um eletroduto da lâmpada, do ponto de luz, até e direto ao seu respectivo interruptor. Sempre é mais fácil fazer assim. Ok? Então, essas são as descidas. E eu posso fazer a descida para as tomadas também. Pessoal, isso é uma coisa muito comum. Projetistas ainda hoje cometem esse erro. Eles fazem uma descida, por exemplo, um arco da lâmpada até a tomada. Tanto faz aqui da pontinha ou aqui para o final, tanto faz. É errado fazer isso? Não, não é errado. Porém, se você fizer isso, você vai estar praticamente induzindo o eletricista, que normalmente é até um auxiliar de eletricista, ou até o próprio pedreiro, auxiliar de pedreiro, a ligar essa tomada no mesmo circuito elétrico da lâmpada. E isso é que é errado. Isso é que não pode. A norma NBR 5410, ela diz claramente que devem se separar os circuitos por finalidade. Isso é fácil de entender. Por exemplo, se você ligar a tomada no mesmo circuito da lâmpada, se acontecer um defeito, um curto-circuito no aparelho de som, por exemplo, e desligar o disjuntor, ele vai desligar a iluminação. Imagine se isso acontece à noite, né? E sem contar que um aparelho eletrônico ele tem características de funcionamento elétrico diferentes de uma lâmpada. Imagine você ligar uma geladeira aqui, que é um motor elétrico junto com a lâmpada. Tá? Então, ou seja, é errado interligar o eletroduto? O eletroduto pode-se ligar o eletroduto, mas não se deve fazer isso para não estimular os eletricistas a ligarem ambos no mesmo circuito elétrico. Então, o que nós vamos fazer aqui? Dica do mestre, eu vou apagar esse eletroduto, delete, e vou fazer a interligação das tomadas todas pela parede, saindo, obviamente, do quadro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou usar o comando line, L, Enter, clico aqui, aliás, estou observando uma coisa aqui, lembrem que nós criamos um layer eletrodutos, né? Então, já vou mudar aqui, ó, todos os eletrodutos para o layer eletrodutos. Agora sim. Muito bem. Então vamos fazer aqui o eletroduto interligando as tomadas. Comando line. Ligo o orto F8. E pronto, vou fazendo, alinhando com a parede. Pode passar eletroduto na janela? Pode. Lembra que eu já expliquei a questão da tomada? A tomada você pode colocar embaixo ou em cima. O eletroduto também pode passar por baixo ou por cima da janela. Vou passando por aqui. Vou passando por aqui. E aqui acontece um fato interessante. Olha como é que eu vou fazer a finalização desse eletroduto. Eu clico aqui, Enter. Faço mais uma line aqui. Dou um trim. TR Enter, mais um Enter, apago aqui,
Muito bem, então olha só o que aconteceu. Eu interliguei essa tomada, essa tomada, essa tomada, essa tomada com esse quadro. E como é que eu vou fazer a interligação dessa tomadinha aqui? Bom, você pode pensar assim, eu vou fazer mais uma line, desenhar aqui um eletroduto simples, daqui até aqui, uso trim, TR, Enter, mais um Enter, apaguei, ótimo. Só que tem um grande problema aqui. Você acabou de criar um T elétrico. Pessoal, T elétrico não existe em instalação elétrica. T existe em instalação hidráulica, de água, de óleo, né? Mas não em instalação elétrica, porque isso aqui é um cano por onde o eletricista vai passar a fiação elétrica. Isso não pode ser feito numa intersecção de parede, tá? Então como é que eu resolvo nesse caso aqui? Muito simples, olha. Eu posso simplesmente... Eu vou fazer mais uma line, deixa eu apagar essa aqui, ou colocar um pouquinho mais para cima, daqui para cá, e vou fazer uma outra line daqui, e vou fazer um pequeno acabamento, ó, comando trim, apago esse pedaço aqui, aqui eu vou fazer um acabamento, vou fazer uma line daqui, desligo o orto F8, vou dar uma dica aqui para vocês, ó, lá embaixo, tem uma opção chamada Polar Tracking. Olha que legal. Eu vou ativar lá o Polar Tracking. Clico aqui em 4590. O que acontece? Ó? Quando a linha chega a um ângulo exatamente de 45 graus, ele dá uma travada. É como se fosse o snap do ângulo. Eu travo no 45 graus, clico em qualquer lugar, aí com o trim, TR, Enter, mais um Enter, eu faço um acabamento aqui, TR, Enter, mais um Enter, apago aqui, apago aqui, apago aqui, e pronto. Ó. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu disse que o eletroduto ele não vai passar direto para essa tomada. Ele vem por aqui, liga nessa caixinha de passagem. Lembra que quando a gente desenhou o símbolo de uma tomada, na verdade você está mandando o pedreiro embutir uma caixinha de embutir na parede. Né? Uma caixinha onde serão feitas as interligações elétricas. Tá? Então tem uma caixinha embutida na parede aqui. Cada tomada, cada símbolo na parede tem uma caixinha. Então interligamos o eletroduto nessa caixinha, aí direto na outra caixinha. Muito bem. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu poderia deixar simplesmente assim, ó. Pronto. Mas o eletricista, o servente, ele poderia falar, mas aqui, isso aqui é um T elétrico, isso aqui não pode. Na verdade, isso aqui não é um T elétrico, né, pessoal? Porque aqui tem uma caixinha de passagem. Mas está parecendo um T elétrico. Então, para que não pareça um T elétrico, eu vou pedir para vocês fazerem sempre o acabamento a 45 graus. Ó. Vou fazer uma line daqui a 45 graus. Aí dou um trim, TR, Enter, mais um Enter, apaga aqui, pronto. Agora isso não é um T elétrico e não parece um T elétrico também. Então, sempre onde tiver uma tomadinha, você vai lá e faz um acabamento a 45 graus. Tá ok? Aí fica tranquilo. Vamos dar um trim. Apago, apago, apago. Muito bem. Agora, casos especiais. Tomadas 220 volts. Lembra que eu falei? Tomadas 220 volts, pessoal, elas são indicadas com esses dois tracinhos, são chamadas de tomadas bipolares. Elas são usadas geralmente em instalações elétricas residenciais para aparelhos de grande potência. Quais são os tipos de aparelhos de grande potência elétrica utilizada numa residência? Chuveiro, né, uma potência absurda. E, em geral, todos os aparelhos que aquecem ar ou água através de resistência elétrica. Tá? Nesses casos onde a potência é absurda, a gente sempre reserva um eletroduto específico para cada um desses aparelhos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse chuveiro, eu vou fazer um arco
daqui direto para o quadro. Ou seja, esses aparelhos que utilizam-se de tomadas 220 volts, que tem uma potência absurda, eles não devem compartilhar o seu eletroduto com nenhum outro circuito elétrico. Tá? Uma tomada específica para ele. Mesmo que haja dois chuveiros aqui, um do lado do outro, posso usar o mesmo eletroduto para 2 chuveiros? Não. Tem que usar 2 eletrodutos separados, direto ligados no QT. Tá? Ah, mas e se esse eletroduto estiver cruzando com outro eletroduto? Isso também é um caso especial, que eu vou explicar agora para vocês. Vamos supor, eu vou copiar esse símbolo aqui. Vamos supor que eu tenho um chuveiro aqui, ó. Aí eu preciso, né, o professor falou para desenhar um eletroduto daqui ligado direto no quadro. Pode isso? Poderia, se ele não estivesse cruzando com outro eletroduto aqui, né? Você deve sempre evitar o cruzamento de eletrodutos. Por quê? Porque você tem que lembrar que os eletrodutos eles serão instalados numa fina camada de concreto, né? Então, qualquer irregularidade do piso vai ser danoso para o pedreiro assentar o piso em cima. E tem outro problema, o chuveiro esquenta demais aqui e esses outros fios também estão esquentando. Futuramente será um possível ponto de curto-circuito. Então não se deve cruzar eletrodutos na laje. Você pode cruzar eletrodutos na parede, né? Por exemplo, se você fizer aqui um eletroduto daqui para cá, observe, esse eletroduto aqui ele não está cruzando com esse aqui, porque eles estão em planos diferentes, tá? Não é o caso aqui. Mas esse aqui ele está cruzando no mesmo plano. Então como é que eu resolvo esse caso? Olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar esse arco, vou ligar aqui, coloco ele mais para cá e vou desenhar um outro arco daqui direto para o quadro. Observem. Ué, mas tem 2 eletrodutos aqui. Sim, esse aqui é o eletroduto que vai levar os fios da parte da iluminação e esse eletroduto só vai levar o cabo do chuveiro. Tá? Então, o chuveiro ele vem por aqui, passa direto nessa caixinha de luz, entra nessa tubulação e só vai parar lá no QT. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Tá? Sobre eletrodutos, tomem esses cuidados, terminem vocês todo o desenho de todos os outros eletrodutos da residência, né? Da parte superior, da parte inferior, tá? Qualquer dúvida eu estou aí para tirar para vocês. E se você gostou do vídeo, não esquece de inscrever no meu canal, dá um joinha lá embaixo, tá? E no próximo vídeo vamos ver sobre fiação elétrica, a parte mais complicada do curso, tá? Até lá!